Boa noite, galerinha. Já tem um tempinho que nós estamos discutindo sobre a questão dos terraplanistas, né? E da questão da fake news, do negacionismo, né? E aí, nessas duas aulas de hoje, nós vamos primeiro ouvir esse vídeo com algumas questões que é basicamente a tarefa que eu quero de vocês, e vocês vão ouvir uma entrevista com um terraplanista, tá bom? Só para vocês terem ideia, né? 11 milhões de brasileiros, segundo os dados, acreditam que a Terra é plana. Então, acreditam nessa versão do terraplanistas. 11 milhões de brasileiros, né? Então, é um número grande, né? Nós temos 220 milhões, desses 220 e poucos milhões, é um pouco mais, 11 milhões acreditam que a Terra é plana. O número maior ainda, né, acredita que o homem não foi à Lua e também não acreditam em viagens espaciais, não acreditam nessa possibilidade de viagens espaciais. E aí a gente até pensa um pouquinho também em qual o sentido dessas viagens espaciais. Então, por que no planeta que se gasta tanto dinheiro, somas altíssimas, são boa parte dos recursos humanos produzidos por toda a humanidade, né? Então, são gastos nessas pesquisas e nessas ditas viagens espaciais, né? Então, pensar, que é um outro tema para a gente pensar e discutir posteriormente, não é? Do porquê, qual o sentido dessas viagens espaciais, a gente tentar compreender. Aí, só para lembrar a vocês, nesse período até aqui nós estudamos sobre ciência, sobre o método científico, sobre física, né, a questão da física clássica, física moderna, tudo mais, né? As teorias de formação do universo, né? Então, quais seriam as teorias existentes até o momento de como o universo se formou, né? E como o planeta Terra também se formou e os outros planetas do sistema solar, né? A evolução, um pouquinho, né, bem por alto, né, a evolução da Terra e dos seres vivos, né, nesse período, mas somente falando das teorias, a gente não estudou a evolução, só falando naquelas teorias. E vimos também essa questão do fake news, do negacionismo e do terraplanismo tão presente nos nossos dias a dia, né? Então, especialmente nessa época de pandemia, a gente tem visto, né, tem ouvido muito essa questão do negacionismo, né, de negar a ciência, de negar a existência de coronavírus, de negar que existe morte, de negar que existem pessoas internadas nos hospitais, de negar todos esses números e todos esses acontecimentos, né? Bom, assim, né, com base em tudo que nós lemos até aqui, então, com base nos vídeos que eu pedi que vocês assistissem, né, com base no todo o conhecimento que vocês têm do dia a dia, das observações, de tudo que vocês viveram até aqui, que a gente, para estar no meio da natureza, a gente precisa compreender um pouquinho a natureza, né, compreender alguns fenômenos naturais, né, então, nessa compreensão que a gente tem, né, aí vocês vão assistir o vídeo dessa entrevista com o terraplanista, um vídeo jornalístico, né, foi feito pela Record, né? Vai ouvir as explicações do terraplanista, das teorias terraplanista, né? Então ele vai explicar, vai mostrar algumas coisas, né? E vocês vão ouvir e vão tentar depois responder, tá? Como você contraporia as explicações dele, né? Como é que você iria de encontro a essas explicações dele? Como é que você fala, olha, isso aqui não explica nada, não tem base científica. Ou não, ou você pode concordar, ou você pode também achar que sim, que a Terra realmente é plana e concordar com as explicações dele de acordo com o que você estudou e leu até aqui, tá? Então, a gente não estamos aqui para a gente está aqui para ler e compreender o mundo, né? Então, mas se você ainda acredita nessa questão, como os outros 11 milhões de brasileiros, você também vai responder segundo o que você acredita até então. Aí depois a gente vai ver como é que a gente vai consertar isso, beleza? Tá? Então, com que argumentos? Que explicações científicas, né? Ou perguntas você faria para ele pensar e tentar responder dentro das teorias dele, das teorias terraplanista. Então, você poderia fazer a tua pergunta, pô, e a questão do frio, do calor, e como é que você explica isso dentro dessa questão? E essas bordas de gelo que você diz aí, como é que elas estão aí, de que maneira, o que é que faz, o que é que acontece? Então, tá? Então pense nessas questões, né? Depois, você também vai tentar compreender o porquê do terraplanismo, né? Então, é uma crença? Isso é intencional? O negacionismo, então, as fake news, isso tem intenção? É uma crença? É intencional, né? Tem fundamento essa questão do terraplanismo? Né? Tem base científica? Faltou o acento aí no científica. Tem base científica, né?
Consegue explicar questões básicas do nosso dia a dia, essa questão do terraplanismo, né? Então, consegue explicar sobre, por exemplo, as estações do ano, a questão do clima, a questão dos locais extremamente quentes, outros extremamente frios aqui no planeta Terra, inclusive locais habitáveis por ser humano. Então, nós temos locais que a temperatura passa até dos 50 graus em alguns períodos, né? Então, e são habitáveis, locais até um pouco mais de 50 graus, chega até, alguns dizem que alguns locais já chegam até 63 graus Celsius, ainda locais habitados por ser humano, então não compreendo como consegue sobreviver, mas existe algumas bases, alguns estudos, e outros extremamente frios, que chegam até habitável por ser humano, tem algumas cidades na região da Rússia que chega até a menos 73 graus Celsius negativo, né? Então, 73 negativos, né? Então, e como é que eu consigo explicar essas questões, né? Essa questão do dia, de noite, em alguns locais, dia em alguns locais, noite em outros, né? Então, por exemplo, nesse momento nós estamos aqui de noite, Japão, Austrália, a região do outro lado da Oceania, então está durante o dia, né? Então, há uma diferença desse período de 12 horas ou mais aí, tá? E aí, claro, se você acredita que a Terra é plana, você também dê todas as suas explicações dentro dessas mesmas perguntas, concordando com ele, né? E ouvindo também, compreendendo as explicações dele, tá? Então, para essas duas aulas, as nossas atividades são essas, né? Então, assistir os vídeos e tentar responder essas questões, ok? Valeu!